Boa noite. Segunda-feira, 10 de junho de 2013, a partir de agora você acompanha o Salvador Notícias. Confira os destaques da cidade. Legalização do aborto gera polêmica em Salvador. Sou contra. Por quê? É tirar uma vida. A tradição de comprar em feiras livres continua em alta. A movimentação de pessoas é intensa todos os dias da semana. Por causa da seca, São João é cancelado em muitas cidades do interior baiano. Moradores de São Caetano continuam reclamando da interdição na ladeira do Cacau. Nós temos a dificuldade para idoso, crianças, gestantes, tudo aqui é difícil. Faltam poucos dias para começar a Copa das Confederações. Com a proximidade do Dia dos Namorados, fiéis lotam a igreja de Santo Antônio. Essas informações você acompanha agora no Salvador Notícias. O Salvador Notícias de hoje começa falando sobre um assunto que está constantemente em discussão. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina tornou público seu apoio à legalização do aborto. Fomos às ruas para saber o que os baianos pensam sobre este assunto. Um assunto delicado. O aborto é um tema polêmico e as estatísticas assustam. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o índice de abortos no Brasil é de 31%. Um levantamento feito com mulheres entre 18 e 24 anos revela que Salvador tem a maior taxa de abortos no Brasil. Cerca de 20% das internações da rede pública de saúde se deve a abortos provocados. A cada 100 mulheres soteropolitanas, pelo menos 25 já fizeram aborto. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Eu sou a favor do aborto porque, independente da maneira que nós tentamos fazer que ele não aconteça de forma legal, ele vai acontecer de qualquer forma, de forma ilegal. Sou contra. Por quê? É tirar uma vida, né? Tem que ver a prevenção, tem que ter a camisinha, não é? Para não acontecer o aborto. Por enquanto, no Brasil, há 3 formas legais de se fazer um aborto. Se for a única maneira de garantir a vida da mulher, em caso de estupro ou gravidez de anencéfalos. Lembrando que a cidade tem uma taxa de mortalidade materna 5 vezes maior do que o mínimo definido como aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 10 mortos para cada 100 mil nascidos vivos. No próximo bloco, moradores reclamam da interdição na ladeira do Cacau. Você sabe qual a diferença entre sonho e realização? É ter conceito 4 e 5 na maioria dos cursos. Ser a única faculdade com uma policlínica própria. É realizar mais de 2.000 atendimentos por mês nas suas clínicas escola. Conquistar mais de 100 prêmios nacionais e internacionais. É ter tudo isso e ainda estar ao seu alcance. É sonho e é possível. É FTC. Vestibular 2013.1. Quase 2 anos depois do temporal que atingiu Salvador em 2011, a ladeira do Cacau continua fechada. Desde outubro de 2011, que a ladeira do Cacau, principal via de acesso entre São Caetano e o Largo do Tanque, está interditada. Os carros são obrigados a fazer o retorno. A população reclama do descaso da prefeitura em relação ao caso. Só apareceu aqui político na hora das eleições, que prometeu e até agora não fez nada, e nós temos a dificuldade para idoso, crianças, gestantes, tudo aqui é difícil. Quem deseja sair de São Caetano e bairros vizinhos precisa ter muita paciência. O trânsito que já era reclamação antiga de seus moradores ficou ainda pior com a mudança para a Avenida Nestor Duarte, que passou a ter mão dupla. Quando desce ônibus, tem que se deslocar para outro lugar, como você vê aqui mesmo, carro descendo, bandidagem subindo, descendo, e a gente não pode fazer nada. Até um socorro não podemos fazer nada, porque tem que ligar para a SAMU, nem um táxi podemos pegar. Até agora, nenhuma providência foi tomada. E com a proximidade do período chuvoso, a população teme novos deslizamentos. Procuramos a Prefeitura de Salvador, mas não encontramos ninguém para comentar o assunto. Uma das práticas mais antigas de comércio do mundo, as feiras livres continuam com a mesma magia de sempre. Mas o que tem de especial no comércio de rua, você confere agora. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira.
mais de 7 horas da manhã e a movimentação aqui na feira já é grande. Espalhados pelas ruas, pessoas e barracas. Gente que vende, gente que compra, gente que vem pesquisar os preços e gente que vem até mesmo para passear. A Feira Livre é uma das formas de comércio mais antigas e tradicionais do mundo. Nós viemos aqui às Sete Portas para descobrir qual é a magia, qual é o encanto que cerca uma feira livre. E para isso conversamos com consumidores e feirantes. É preciso reconhecer, a Feira Livre é um ambiente bastante democrático e quem vem encontra de frutas a carnes, além de coisas bem pitorescas. Encontrar amigos, arranjar namorado, uma série de coisas. Alguns atribuem a magia da feira à tradição familiar. É o caso de Maria do Socorro. Já tenho 30 anos que trabalho nesse ramo. É de família hereditária, né? Foi meus avós, meus tios, agora foram os sobrinhos e agora são os netos, que eu já sou neta. Numa feira, é possível pesquisar preços, comprar, conversar num ambiente de muita informalidade, com direito até fundo musical. A Feira das Sete Portas funciona todos os dias, de 6 às 17 horas. Por causa da seca, muitos municípios baianos cancelaram suas programações de festa junina. Algumas prefeituras, como a de Anangé, que fica a 560 quilômetros de Salvador, foi decretado estado de calamidade pública. Já Guanambi, Cirrolândia e outras cidades do interior, já foi divulgado que não haverá tão esperada festa. Mesmo as cidades que vão realizar o São João, como Amargosa e Senhor do Bonfim, as prefeituras informaram que este ano a festa será mais magra e que haverá uma redução nas atrações, principalmente as com cachê acima de R$300 mil. A seguir, Copa das Confederações. Entenda como funciona e quais são os países participantes. Você pensava em livros. A gente lhe dá bibliotecas. Você pediu professores. A gente lhe dá parceiros. Você queria teoria em prática. A gente lhe dá laboratórios. Você esperava por amigos. A gente lhe apresenta sócios. Você sonhou com uma faculdade. A gente lhe dá a FTC. FTC, para quem quer mais que uma faculdade. Inscrições abertas. Faltam poucos dias para o início da Copa das Confederações. A nossa repórter Lindayara está em frente a um dos palcos da competição. Boa noite, Lindayara. Boa noite, Irani. Estamos aqui direto da Arena Fonte Nova. Salvador se prepara para receber a Copa das Confederações. O primeiro jogo será dia 20 entre Nigéria e Uruguai. E o tão aguardado Brasil e Itália será dia 22. Mesmo com a proximidade da competição, muitos soteropolitanos ainda têm dúvida de como funciona. E para ajudá-los, nossa equipe produziu um material. Veja a seguir. A Copa das Confederações é realizada no ano que antecede a Copa do Mundo, para testar tanto as seleções participantes quanto a estrutura do país que sediará a competição. Os participantes são o país sede, os 6 campeões de cada continente, além do atual campeão mundial. As equipes estão separadas assim: Brasil, Japão, México e Itália no grupo A, e no grupo B, Espanha, Tahiti, Nigéria e Uruguai. O Brasil é o maior campeão com 3 títulos, seguido por França com 2 e México com 1. Resta o apoio da torcida para que esse título continue com a gente. Vamos ficar na torcida. Dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. A equipe do Salvador Notícias esteve na igreja para acompanhar de perto a devoção dos fiéis. A igreja de Santo Antônio fica pequena todos os anos no dia 13 de junho. Fiéis chegam a fazer filas para pegar o tradicional pãozinho que é oferecido na igreja. Para os católicos, não há um fato concreto que explique a fama do santo com as solteiras. Mas reza a lenda que o frade agostiniano ajudava as mulheres marginalizadas e humildes a conseguirem um enxoval para casar. É que Santo Antônio, ele protegia, né, podemos dizer assim, os que se amavam. E muitos casais pobres não tinham dotes para pagar o casamento e tudo mais. E Santo Antônio, ele vai denunciar essa desigualdade, essa injustiça. E aí ele vai defender o amor das pessoas.
sejam elas ricas, pobres. A devoção popular colocou o santo entre um dos mais amados da Igreja Católica. Muitas moças já aderiram à famosa simpatia para conquistar um namorado e até mesmo um marido. Uma das simpatias mais conhecidas para conseguir um namorado é aquela em que coloca o santo dentro de um copo com água e faz o pedido ao mesmo. Santo Antônio só é retirado da imersão quando o pretendente aparecer. E a senhora, Santo Antônio, eu quero casar, Santo Antônio. E Santo Antônio nada de dar um casamento a essa senhora. De repente ela se invocou com Santo Antônio e diz, Santo Antônio, sabe de uma? Você não é santo do milagre, não é santo milagroso, não é santo de nada. Pegou o Santo Antônio e jogou da janela. O Santo Antônio, na cabeça do rapaz. O rapaz desmaiou. Aí ela olhou na janela e disse, ai meu Deus do céu, matei o homem. Desceu para cuidar do homem. Quando ela foi cuidar do homem, o homem acordou e aí abriu os olhos, se apaixonou por ela. E viva Santo Antônio! O Sábado Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.